Olá, olá, galera! Boa noite aos meus amigos, boa noite, Brasil! Boa noite você que está aqui conectado ao J6 Live para assistir mais uma live. Nós temos aqui várias pessoas aqui junto conosco, né? E vamos fazer uma live bem legal hoje. Ó, estou até de rosa, porque hoje é o último dia de outubro, né? Para comemorar também o outubro rosa. E amanhã já começa novembro, nós vamos aí também para o novembro azul, né? E vamos que vamos aqui. Já já a doutora Dandara já vai entrar aqui para conversar conosco. Também quero convidar aqui o nosso amigo jornalista da Bahia, César Irará. Cadê César Irará? Deixa eu ver se eu convido César Irará aqui para entrar aqui conosco. A Maria de Abreu Pereira já entrou aqui na live, estamos aqui. Estamos aguardando chegar mais gente aqui, tá, Maria? E também a doutora Dandara. A doutora Dandara já está conectando, já está entrando aqui. Estamos aguardando também César Irará. Maria de Abreu Pereira, se você tiver também perguntas a ser feitas, pode mandar aqui para nós também. É importante, gente, a gente falar sobre o tema de saúde, né? É um tema de utilidade pública e a gente precisa mesmo estar de olho nesse tema, tá? Manu e o Alisson estão aqui. Olá, Manu e o Alisson. Estamos aguardando aqui nossa convidada, a doutora Dandara. Está conectando aí para a gente poder conversar sobre saúde masculina e saúde feminina. Seja muito bem-vindo também aqui à nossa live hoje, tá? Sempre trazendo, gente, é um trabalho de muita responsabilidade e um trabalho bem detalhista. A gente trazer sempre temas de utilidade pública, sabe? As pessoas precisam começar a perceber essa questão do tema da utilidade pública. A doutora Dandara já entrou aqui. Vamos ver se eu consigo convidar ela. Deixa eu ver se eu consigo. Pedi-los para participar, adicionar. Deu ainda o ar da graça. Cadê César Irará? Que nem me respondeu aqui, César Irará. Boa noite, doutora Boa Dandara. noite, tudo bom? Não tô te vendo, Sidney. Não está me vendo? Não, a sua parte tá tudo preto. Será que é a minha Uau, eu tô te conexão? vendo. Eu vou tentar sair e entrar novamente, tá? Só um minutinho. Tá certo. Guarumidas também está aqui. Seja bem-vindo à live. Doutora Dandara voltou aqui para participar. Vamos lá, entrar ao vivo com a doutora Dandara. Ver se ela consegue me ver agora, se ela não estava conseguindo me ver. Voltei, mas você não pra mim. Uai! Deixa O eu que ver aqui. será que acontece? Não sei, eu me vejo, mas não vejo você. Gente, vocês Eu estão vejo vendo, estão você. ouvindo? Galera,
que está Ai, na live estão me vendo, estão vendo a doutora Dandara, senão eu refaço a live aqui, não tem problema. dá uma opinião Quem aí consegue pra gente, por ver? favor. Dá Vocês um veem? oizinho aqui pra gente, vê se vocês conseguem nos ver. Não, eu tenho que fazer logoff aqui de novo. Quem está Vejo os dois. Ah, conseguindo nos ver? então tá bom, gente. Deve ser a minha conexão aqui que deve estar ruim. A Manu e o Alisson disse que consegue ver os dois. Aquiles, Tá bom, bora seguir. bem-vindo, Aquiles. Maria de Abreu também, seja bem-vinda. Marli Psico, deve ser psicólogo, né? A Marli Psico, deve ser psicólogo. Seja muito Bem-vindos. bem-vinda também. Hoje o nosso tema é saúde, né? Vamos falar sobre saúde masculina, Isso mesmo. feminina. Ó, eu estou de camiseta rosa hoje. Olha, eu liguei Quebrando aqui tabus, num porque outro os login homens para acham ver. muito bem. Doutora Dandara, seja muito bem-vinda. Vamos fazer uma apresentação Obrigada. breve, porque às vezes tem Bora. pessoas que não. Então, vou Que não deixar você conhecem se ainda. apresentar. É, Gente, uma boa noite. Sidney, muito obrigada pelo convite. Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante para todas as pessoas, na verdade, em praticamente todas as faixas etárias. Então, gente, muito prazer. Eu sou a doutora Dandara, eu sou fisioterapeuta pélvica, sou atuante na fisioterapia há 12 anos já. Então, dentro dessa trajetória, eu passei por algumas áreas e dentro dessas áreas foram as que me levaram para a área que eu estou hoje, que é a pélvica. Comecei com trabalhos posturais, e aí eu comecei a desenvolver esse trabalho e vendo que não era a quantidade, né, ou a forma qualitativa, ou a qualidade que os pacientes mereciam. E aí eu comecei, dentro da parte postural, começar a ver que esses pacientes tinham disfunções também pélvicas. Então, perda de urina, pontuavam para mim dor na relação, enfim. E aí eu fui migrando a minha área. Então, eu fui me especializando, e aí eu fiquei nessa primeira especialização na parte postural, agreguei com a segunda, com a parte de cirurgias plásticas, então todas as cirurgias abdominais, que também tem a ver com assoalho pélvico, e aí finalizando com a terceira especialização na parte pélvica, onde eu trabalho com disfunções urinárias femininas e masculinas. Então, tudo isso faz parte da pélvica. Então, quadril, lombar, abdômen e a parte de assoalho pélvico. Então, hoje eu desenvolvo esse trabalho, né, dando qualidade de vida para os meus pacientes, sejam eles mulheres ou homens, em praticamente todas as fases de vida. muito bem. É bastante especialização agora, hein, Dandara? É, as áreas vão se interligando, né? Então a gente vai vendo que é uma necessidade. De fato, eu sabia, até brincava na graduação, que eu queria trabalhar com algo relacionado a trazer mais qualidade de vida para o paciente. E ainda brincava, falava, imagina, vou trabalhar com. Na época nem tinha isso, né? Mas vou trabalhar como sexóloga. E isso eu estou falando de uma formação há 15, 16 anos atrás, né? E até então não era divulgado. A área pélvica ela é pouco falada, até porque ela é uma área nova. A fisio tem uma média de 50 anos e a área pélvica ela tem uma média de 10 anos, mais ou menos. Então, as coisas foram se interligando, né? E aí foi acontecendo a necessidade de amplificar um pouco mais esses atendimentos. Bacana. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Sidney Feitosa, jornalista, professor também. Durante o dia eu sou professor, né? Trabalho na rede pública estadual. E aí, à noite, eu dou um jeito de fazer aquilo que eu mais gosto, que é a comunicação, gente. E aí, sempre eu trago algumas lives, alguns conteúdos de utilidade pública, alguns conteúdos que vão servir, né, para as pessoas. E é por isso que a Dandara está aqui hoje para conversar comigo, com o César também, mas não sei o que aconteceu com o César, que o César sumiu, César, né? apareça, César, César. volte aqui, César. Apareça, César. Queremos você aqui na live, César. Muito bem. E aí, o que acontece, gente? Eu adoro a comunicação e eu uso essa parte da comunicação para trazer conteúdos, né, de qualidade para as pessoas. E por isso que a Dandara está aqui hoje, porque a gente já estava assim, tentando planejar há um tempo para falar um pouco sobre Verdade. saúde, parar um tempinho para falar um pouquinho sobre saúde. E aí passou aí outubro, passou muito rápido na correria. E é muito importante a gente falar sobre o Outubro Rosa, né? É uma campanha? É uma campanha, mas também tem essa parte, né,
dos cuidados que a gente precisa ter. Não é isso, Dandara? Com certeza, com certeza. O outubro passa, né? É uma campanha apenas, mas a conscientização do outubro ela tem que ser anual. Então é algo que a gente sempre traz durante o ano todo, né? É só uma fase que a gente relembra algumas coisas que são importantes, algumas lições. E nisso já vamos entrar no tema também, né? Vamos falar um pouco sobre, né, essa Vamos parte, lá. até a parte física, que a mulher precisa ter esse autoconhecimento também, Uhum. porque hoje a cura também está aí, né? É Sim, possível se curar. sim. Inclusive, eu assisti o Altas Horas de sábado e estava lá a Preta Gil, e ela deu vários depoimentos, no caso do tratamento que ela está fazendo, e Uhum. ela fez uma brincadeira com o público e deu a voz para muitas pessoas, muitas mulheres, inclusive da plateia, dizer, e algumas delas até disseram, olha, eu me curei, estou aqui para dizer que tem cura, né? E aí é importante também a gente ressaltar, né? O que Sim. você acha disso, Dandara? Com certeza. Bom, sobre a Preta Gil, eu tenho acompanhado outros depoimentos dela, né, outros relatos. Não vi esse dia do Altas Horas, mas eu acho muito, muito importante ela trazer esse assunto à tona, porque ainda existe muito tabu nessa questão, tanto de conscientização quanto de tratamento. Muita gente, apesar de hoje ter bastante informação, ainda assim acha que é um diagnóstico muito ruim e ainda leva como um diagnóstico de morte. E não é essa a realidade, gente, pelo contrário. Hoje, quanto antes descoberto, maiores as chances de tratamento e melhores são os tratamentos, né? Então, é algo bobo a gente pensar que, primeiro, não pode acontecer com a gente, porque pode acontecer com qualquer pessoa. O Outubro Rosa, ele está aí justamente para falar isso. A gente fala com mulheres, mas a partir do momento da mama, também os homens entram dentro dessa estatística. Mas é algo totalmente possível a gente ter a remissão e cura. Então, quanto antes, melhor. Então, para isso, check-up em dia. Olha, antes da gente continuar, quero falar um pouquinho de César. César está aqui, conseguiu entrar. César Irará, boa noite, seja bem-vindo aqui à live junto com a doutora Dandara. Boa noite, meu amigo Sidney. Boa noite, pessoal J6. Boa noite, doutora Landara. Boa noite. Desculpa o atraso, não estou com Wi-Fi, dados, aí fica uma confusão no celular. É assim mesmo. Mas, graças a Deus, consegui conectar. Dá certo, tudo dá certo no final. No final, tudo dá certo. Bora lá, então. Então, a gente falando, né, do que precisa se cuidar, né? Uhum, Quanto o corpo físico, né, Dandara? O que uhum, as mulheres precisam, não só mulher, né? Porque câncer de mama, por exemplo, também decorre os homens, sim, né? É uma sim. É parcela numa minúscula estatística da menor. população, menor, mas também acontece, né? Sim, com certeza, com certeza. O primeiro contato que a gente tem que ter são duas coisas, na verdade, que eu falo, né? É a gente buscar o conhecimento, e aí esse conhecimento vem através de leitura, né? De vídeos, hoje a gente tem um conteúdo vasto na internet, né? Então, conhecer um pouco mais e também ter contato com o seu corpo, né? Porque não adianta nada, eu leio, 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 só que eu não coloco nada em prática. Então, muitas mulheres ainda não sabem fazer o exame de toque, assim como os homens também não, né? Então, isso é um ponto que é muito importante da gente ressaltar. E manter o check-up em dia. Então, quando a gente fala de saúde, a gente fala também de saúde física, assim como saúde emocional. Já foi colocado em diversos estudos também que as probabilidades maiores das pessoas, tirando um histórico familiar, mas é de pessoas que têm algum tipo de ressentimento, de mágoa, de raiva, desenvolverem em áreas que são mais vulneráveis, assim como a gente fala da mama e também a questão de colo de útero. Então, são coisas importantes a gente também relevar. Um check-up em dia é maravilhoso? É maravilhoso. Já que a gente se cuida também de corpo que a gente precisa levar. César, É, doutora, estamos acabando novembro, né? Praticamente Uhum, já novembro. Estamos entrando aí, ou em outubro, desculpe, estamos entrando em novembro, né? uhum, Chegando a época também, o novembro azul, uhum, né? Que na verdade eu penso que é uma campanha para, na verdade, isso fazer em mente. uhum, O que é a dificuldade que tem dos homens, entre aspas, rotulados machões, uhum. tem dificuldade
de falar que vai fazer o exame, né? Pois é. A live a gente não pode falar o nome do exame, né? Nem falar como, Uhum. mas a gente tem o processo. Porque há tanto esse paradigma onde as pessoas têm tanto medo de fazer um Uhum. exame que pode até salvar vidas, né? Com certeza. Com certeza. O Novembro Azul, ele diz muito sobre isso, né? É uma época onde foi escolhida para a gente trabalhar essa conscientização, mas mais do que o mês, assim como no outubro, é um exame que deve ser feito o ano inteiro. Só que a gente tem uma sociedade extremamente machista, onde a gente tem uma construção patriarcal, ou seja, os homens sempre como uma figura masculina e provedora, mas isso acaba sendo levado de um lado negativo. Então, esse provedor nunca fica doente, esse provedor nunca tem dúvidas, esse provedor está sempre muito bem. E isso faz com que os homens procurem menos, ainda hoje, infelizmente, procurem menos o atendimento. E o atendimento, ele, obviamente, ele salva vidas, né? Um paciente que já chega num processo mais tardio, né, dessa detecção do câncer de próstata, é uma coisa muito complicada de lidar, porque aí a gente vai pegar várias restrições desse paciente e o prognóstico acaba não sendo tão favorável. E não de saúde física, mas do que ele deseja construir a partir desse diagnóstico, ou seja, afeta as relações dele também. Então, quanto antes, melhor. Eu explico muito isso no consultório. Gente, vocês colocam um bicho de 7 cabeças assim para fazer o exame, é algo tão comum e algo tão tranquilo, mas as pessoas têm muito a ideia, né, ainda da área ser muito vulnerável e é algo que não se toca e é algo que a gente não fala. Então a gente ainda tem muito sobre isso. Mas no consultório eu explico muito para os pacientes que eu atendo. Eu atendo pós-prostatectomia, nesses pacientes que já tiveram, né, esse diagnóstico, e pacientes que vêm para buscar. Então, eles vêm para buscar algo pontual, alguma disfunção, às vezes, urinária, né? Ou com a relação, e aí a gente acaba fazendo uma avaliação, porque eu preciso fazer uma avaliação funcional de assoalho pélvico. E eu explico para eles, e a maioria das vezes fala, nossa, mas é isso? Eu, é isso. Mas, Não tem nada demais. doutora, muitos ficam com medo e fazem aquele exame de, acho que PCA, me desculpe, Sim, o sim. caso assim, É, ele não substitui, teoricamente, o exame do toque, né? Toque não, não. da forma Mas, formal, posso dizer, né? uhum, Entendeu? sim, sim. Mas assim, O toque masculino, é digamos assim, para o pessoal toque entender. masculino, que pode Uhum. dizer na live. Mas assim, esse PCA, claro que não, pelo menos alivia o processo de quebrar o medo dos homens, pelo menos ter uma ideia de se ter tá com um diagnóstico. Sim, sim. Ele é complementar, né? Então, para a gente montar um diagnóstico fechado, a gente vai pegar esse exame, o hemograma todo completo. Então, ele vem com várias características, né? E uma das características que vai dar alguma alteração é no processo inflamatório. Então, Sim, vai ter essa característica inflamatória, vai ter a característica inflamatória prostática, né? Que aí a gente também vai ter essa alteração. E também ele é complementar ao toque. Então, uma coisa, ela não vai funcionar sem a outra, mas uma já é indicativo da outra. Então, através de um exame, eu já consigo ter uma noção se aquele paciente tem um histórico ou uma probabilidade, ou se não. Não, por enquanto não tem nada. Vamos só fazer o monitoramento sanguíneo. Né? Então, dá para a gente fazer. São todos complementares. Mas até desse o pessoal tem medo, você acredita? mas, no caso, não tem outro exame até o momento, porque a tecnologia aí avança muito, Hum, né? É, hum, como está batendo isso, porque quero que não, é um medo que, teoricamente, quando sim, vai chegar na idade, né? sim, Dá um sim, medo, é dá normal. um É algo muito comum. medo, né? Mas salva vidas, né? Mas, assim, não existe outro exame, apesar da tecnologia avançada, Uhum, apesar da inteligência artificial que já está aí, não no Brasil muito avançada, mas em outros segmentos muito avançado, e tenho certeza que na saúde também está muito sim. avançada. Será que tem um diagnóstico, se ser a forma do dedo, pelo menos tranquilizar esses homens e perder pelo menos o medo e ir fazer exame? Porque o que mais mata hoje no Brasil, que a gente sabe, é depressão e câncer Sim, e AVC, sim. né? Então, Pelo menos, ali pau a pau. entendeu? Então, assim, é uma guerra, entre aspas, né? Uma busca Uhum, pela vida incansável, né? sim. Não tem outro método que possa fazer esse exame? Como eu falei, os diagnósticos eles são complementares, né? Então, hoje, o que é o mais comum você pedir? Né? Você vai no consultório, o médico, que é o urologista, que vai ter o Sim, primeiro contato, né? Ele vai pedir os exames completos, né, da parte sanguínea para fazer essas avaliações. Aí, ele vai pedir uma outra coisa, um outro exame. Geralmente é uma ressonância para fazer uma avaliação de abdômen e da parte pélvica, para fazer uma avaliação. E aí é complementar o exame do toque.
Então, como eu falei, não é nenhum nem outro. Todos juntos que formam um diagnóstico. Para as pessoas que têm bastante medo, o médico geralmente faz, ele dá uma puladinha desse toque, pelo menos momentaneamente. Ele pede o outro exame, faz o complemento com o exame de imagem, e aí, se for necessário, ele faz. Mas uma coisa que é muito importante é que todo mundo cria muito esse medo por ser Importante. uma área vulnerável. Então, as pessoas criam muito um tabu ali em cima, porque acha que vai ter alguma lesão, que vai ter um machucado, e é um exame muito tranquilo. Tanto que depois que a gente falar, eu explico aqui, né, de uma forma que a gente não caia no nossa live, mas é uma forma muito tranquila, tanto de executar quanto de fazer. O que eu acho que falta? Comunicação do profissional com o paciente para tranquilizar ele desde o começo. Né? Não, falou Sidney. Sidney? Tá aí? Assim, estão me ouvindo? Uhum. Muito bem. Eu estava vendo aqui, você ainda tocou no assunto, né, até porque acomete mesmo, né, a gente vive numa sociedade que ainda está com essa mudança, né, desse Uhum. comportamento um pouco mais machista para algo mais consciente, né? E aí o Sim. que que acontece, né? Muitos não vão fazer os exames de prevenção, porque a gente também precisa lembrar que não é só ir quando já tiver a diagnóstico da doença, que a gente Sim. precisa ir, principalmente os homens, né? Precisam fazer o exame a partir, se eu não me engano, a partir dos 40 anos, né? Precisa Uhum. fazer o exame para fazer essa prevenção, porque quando a gente fala de saúde, né, em relação ao câncer, a gente precisa pensar em fazer, né, também essa prevenção, Uhum. exames que venham prever algum pré-diagnóstico, né, que você no início Com certeza. tudo tem cura, né, tudo tem cura. Uhum. E hoje a medicina está bem avançada e tem várias técnicas que os médicos utilizam para que possa reverter o quadro, principalmente quando está no início, né? Sim. Então é importante também o homem também fazer esses exames de prevenção, não apenas ir quando tiver já um diagnóstico, um pré-diagnóstico. Sim. E a prevenção é que dita o curso do tratamento, né? A partir do momento que eu me cuido muito mais cedo, né? Essa idade que você falou está correta. A gente tem umas alterações que tiveram, né, em alguns protocolos, mas a partir de 40 a 45 anos é o indicado. Porém, pacientes com histórico, né, desse problema familiar, a partir de 35 anos a gente já começa a fazer alguns monitoramentos. Não necessariamente o toque, mas já começa a fazer um monitoramento um pouquinho mais de perto. E aí também vem essa questão, né, dos sintomas, né? A gente está falando dos sintomas, é muito comum, né, alguns sintomas serem similares a outras doenças, então a gente não Sim. pode ficar somente com o doutor Google, gente, né? É. O Google em si traz você vai colocar lá, estou com tais sensações, ele vai te dar prognósticos, mas só que nada substitui o médico, a avaliação médica, né? E os exames, né? Mas assim, falando dos sintomas, principalmente existem vários subtipos de câncer, né, de próstata, Uhum. mas em geral é aquela sensação de que a bexiga não se esvaziou completamente, a Uhum. dificuldade de iniciar ali a passagem da urina, né, ou interromper o ato de urinar. Aí vem também Uhum. essa questão da necessidade de fazer força para manter o jato da urina, sensação, né, de dor na parte da baixa das costas, ou como a doutora falou mesmo, da pelvis, né, abaixo ali Uhum. também dos testículos, Uhum. dificuldade em conseguir ou manter uma ereção, né, Com certeza. sangue na urina ou no esperma, que às vezes são casos raros também, né? Sim. E também dor, né? Quando ejacula, né? Dor nos testículos. Então, são alguns dos sintomas, mas nada substitui uma avaliação médica e
e um diagnóstico completo com exames, né? Sim. É curioso, né, por conta dos sintomas, né, que a maioria acaba negligenciando. O primeiro sintoma que aparece em consultório, quando eu vou colher o histórico do paciente, é justamente isso. Eles falarem que eles sentiram essa diminuição do jato, então ele está menos potente do que antes, e que a parceria está reclamando da relação. É a primeira coisa. Depois é que a gente começa a desmembrar isso. Mas são os dois principais sintomas que todos relatam no consultório. Só que assim, o que acontece? A maioria, muitas vezes, dos homens, e isso é um agravante também, tá? Por isso que muitas vezes não buscam ajuda tão rápido. A maioria também tem bastante constipação. Então, como faz muita força em geral no assoalho pélvico, acaba ignorando esse sintoma. E só quando de fato está incomodando é que eles ativamente procuram ajuda. César? Doutora, me desculpe, porque, embora a tecnologia tenha avançada, né, Uhum, as informações estão em acesso toda para a gente, mas o que a gente escuta mais falar são as quedas de cabelo, no uhum, caso, um câncer, normalmente com as mulheres. uhum, Isso, desculpe, eu estava fazendo essa pergunta porque, para mim, eu não encontrei ainda, mas por que existe isso? Na verdade, não tem homem não cai tanto cabelo assim, uhum, porque, porque com a mulher se faz uma, mas fala, uma propaganda maior com uhum. relação ao homem, né? Porque já que câncer, para mim, é tudo uma coisa só, seja na mulher ou o homem, o processo é o câncer. Pode explicar, por Sim, favor? posso, claro. Teoricamente, esse raciocínio está certo. Então, assim, a gente vai ter o mesmo tipo de célula Sim. cancerígena. Mas como a gente tem sistemas diferentes, então o sistema feminino vai responder de um jeito e o sistema masculino vai responder de outro. Por isso que a gente vai encontrar alguns sintomas durante ou pós-quimioterapia que são diferentes em homens e mulheres. Primeira coisa que vai dar diferença, dose. Segunda coisa, o tipo de quimioterapia. Existem três que são as mais usadas, e dentro dessas três, uma delas é o que tem uma dose diferente, e essa dose diferente tem a queda de cabelo. Então, não é algo que o paciente escolha, é algo de acordo com o momento que ele chega, com esse diagnóstico. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma piscina, e aí dentro dessa piscina eu tenho um monte de balão. Se eu tenho, vamos supor que o verdinho faz igual um farol. O verdinho são coisas positivas, então avance. E o vermelho são coisas negativas. Se eu tenho uma quantidade de bexigas dentro dessa piscina mais vermelha, ou seja, eu tenho que ser um pouco mais agressivo para estourar essas bexigas. Se eu tenho mais verde, eu vou ter que ter um tipo de ação diferente, porque elas estão em quantidade maior, mas não significa algo negativo. Então, o nosso corpo ele tem os mesmos modelos de células, digamos assim. Então, vai ser de acordo muito com o diagnóstico que o paciente chega. Então, não é algo que a gente consiga interferir de forma direta, mas é um sintoma muito comum de acordo com o tipo de quimioterapia. No caso das mulheres, acaba sendo muito mais visível, porque as mulheres são extremamente vaidosas. E aí, o que vai acontecer? Por o cabelo ser até maior, isso é muito mais visível, né? Então, acaba sendo um dos pontos agravantes, digamos assim, para as mulheres, por conta da parte estética. A maioria dos homens que tem queda por conta de algum tipo de quimioterapia específico, eles não reclamam, porque não é uma queixa para eles. Mas uma queixa para eles é eles terem sensibilidade na área genital. Coisa que para a mulher ela até que suporta ok, digamos assim. Mas a parte estética, visual, onde a gente tem uma queda de cabelo, muitas vezes para a mulher é algo inadmissível. Né? Então, aí entra a psicóloga nesse conjunto também, Então, para o tratamento. então é por isso que tem uma campanha mais maciça, entre aspas, não é nem preconceito, não é nem escolha, com relação à mulher do que ao homem, né? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Mas não é nem por conta só dessa parte. Mas é porque a gente ainda não tem uma adesão tão grande no Novembro Azul. Todos os anos, homens entram nessa estatística do Novembro Azul. Isso é um fato. Mas quanto se fala de Novembro Azul durante o ano? Vocês, como homem, me respondam. Quantas vezes algum amigo fala ou vocês leem campanhas efetivamente sobre isso? Quase nunca. Né? Diferente da mulher, que a gente está sempre vendo uma campanha acontecendo, onde a gente tem arrecadação de lenço, de brinco, de esmalte, de coisas relacionadas à estética. Mas com o homem não, porque para ele muitas vezes não é um ponto relevante naquele momento. Ele quer voltar a ter relação.
mesmo que ele fique careca. Então, para ele, tá tudo bem, de acordo, né? Então, é muito para cada um, né? E as prioridades mudam. Assim como tem paciente para mim que já me relatou que queria voltar o cabelo a crescer mais rápido. Só que a gente não tem uma intervenção direta, porque ainda está no processo da quimioterapia, né? E mulheres a mesma coisa. Então, vai depender muito de cada um. É algo muito individual. Mas as mulheres reclamam de fato mais disso. Então, parece que essa campanha é mais maçante, né? Para mulheres do que para homens. Mas é porque a gente tem uma estatística muito maior de mulheres que aderem ao tratamento do que homens. Mas né, deve ser também, doutora, eu não sei, deve ser como eu falei inicialmente na minha primeira pergunta, é porque os homens têm medo de ir no médico e têm medo de falar para outra pessoa que foi para procurar o médico, né? Porque logo vai vir entre aspas, as perturbações, né? Que tu não pode falar outro nome, né? As perturbações. Então, assim, eles se sentem um pouco acuados. Então, isso eles não comentam, diferente das mulheres que vão para o médico, até porque o procedimento, o procedimento de exame também é totalmente diferente, né? Diga-se passagem, né? Entre aspas, né? Sim. Então, deve ser por isso que, às vezes, tem que quebrar certos paradigmas. Mas me diga uma coisa, e por que a senhora acha que no Brasil, eu digo Brasil, porque a gente mora aqui no Brasil, não tem uma campanha maciça para fazer a conscientização dos homens? Bom, a gente começa com um programa, assim, um problema muito difícil, na verdade, né? Para a gente conseguir abranger o Brasil, a gente precisaria de postos mais eficientes. Eu não estou falando só posto de saúde, não é isso? Mas de clínicas que trabalhassem na prevenção. Atinge a população que já está doente. Então, dificilmente a gente consegue trabalhar na área de prevenção, porque a maioria não busca atendimento antes. Então, todo mundo espera ficar bem ruim, né? Foi lá no Dr. Google, procurou. E eu não sou contra a tecnologia, pelo contrário, eu amo. Só que se autodiagnostica e muitas vezes se autotrata em casa, porque não tem nada a ver com tratamento, né? Então, isso acaba dificultando esse diagnóstico. Então, quando a gente faz umas pesquisas, igual ao censo que tem, quando a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, esses homens nunca mencionam isso. E aí a gente vai para aquela questão que eu falei antes. Tem muito essa questão, né, da imposição, né, da masculinidade, mas a gente também tem uma outra parte que é uma questão social. Quantas vezes vocês, como homens, conversam com os amigos e eles levam a sério o que você está falando? Homem é muito de zoeira, gente. É muito brincalhão. E não é um problema. Só que ninguém leva a sério assuntos sérios. Então, quando chega a informação num grupo de amigos, muitas vezes, é porque o cara não deu conta na relação. Que é o jeito que eles falam, né? Não falaram dessa forma, né? Mas vai falar com os amigos de outra forma. E aí todo mundo zoou, mas na verdade ninguém conversa sobre isso. É um tabu gigantesco em grupos de amigos. Na Então, a verdade, maioria... chega quando tá com diagnóstico, né? Na verdade é essa. Só chega Então, quando tá com um diagnóstico, porque aí é algo visível muitas vezes. ou sinal com um processo, infelizmente, um pouco mais avançado. Ou seja, passou do nível 1, posso dizer assim. Né? Porque o nível 1 é tipo quando você detecta, faz um tratamento, me desculpe entre aspas, a ignorância, que eu não sei diferenciar a rádio e a quimio, faz o que primeiro, né? Aquele paliativo, pronto, ó, faz algumas sessões, beleza, ficou bom, não se comentou e vida que segue. Exato. Né? Então, normalmente não tem, porque você sabe que às vezes vem as perturbações, né, dos grupos e, infelizmente, as pessoas vão para cima mesmo, né? E então, assim, as pessoas elas só dividem o problema depois que ele aconteceu ou que já está acontecendo. Ninguém conversa sobre o assunto. E aí, muitas vezes, vai ser algo visual. Aí já te explico a diferença da quimio e da rádio. A quimio é sempre algo sistêmico, ou seja, eu vou tomar ele através, vamos por assim, de uma injeção, e aí ela vai agir no corpo inteiro. Então, ela vai ter um efeito sistêmico. A rádio, não, é mais pontual. Imagina que eu vou chegar numa área, e aí eu vou ter que emitir uma radiação naquele lugar para eu queimar essa célula cancerosa. Então, é como se fosse uma xerox, uma foto do lugar. Eu tenho uma área, e é nessa área que é o perineal. Desculpe, e joga aquele laser vermelho que tem o laser azul, é isso? Sim e não, porque o laser depende muito da fase. Não, Agora, mas, a questão... vulgarmente falando. Então, sim e não, porque não necessariamente, não é o mesmo protocolo para todo mundo. Né? Então, cada existem modelos diferentes. diagnóstico é um tratamento. Então, né? não tem como eu te falar. Né? E aí, se eu falar isso, eu estou sendo mentirosa com a afirmação. Então, cada diagnóstico, cada fase que esse paciente chega, é um tratamento.
O que vai acontecer de fato? Se ele não fizer químio, ele vai fazer rádio. Às vezes tem a necessidade de fazer os dois. Então, químio vai ser de forma sistêmica, onde atinge o corpo todo. Então, eu pego células boas e células ruins. E a rádio é como se fosse uma foto local. Eu jogo aquela radiação naquele lugar específico, que no homem vai ser no períneo. Peraí, que eu já te jogo, porque senão surgiu uma pergunta aqui. Mas não é mais caro, doutora, fazer o tratamento já tem um diagnóstico e está ali fazendo direto? Não é mais caro fazer esse tratamento do que fazer uma campanha? Por que não se faz uma campanha para se conscientizar as pessoas que, teoricamente, eu sei que hoje campanha publicitária está um absurdo, um valor absurdo. Mas, com relação ao hospital e ao tratamento, é muito mais barato uma campanha do que uma pessoa internada no hospital, no leito. Quer dizer, por que pensa nisso? Uma Sim, campanha. com certeza. Vai ser muito mais caro. Isso é um fato, né? Um tratamento, ele varia um valor absurdo, né? Isso até mesmo dentro do SUS. Eu nem estou falando em relação ao hospital privado, tá? Que aí a gente vai ter uma variação ainda muito maior. Mas dentro do SUS existe uma variação gigantesca. Porém, é o que eu falei, é uma questão de consciência coletiva. É muito mais fácil fazer campanha? Concordo com você, vai ser. Só que sabe qual que é a campanha das clínicas e dos lugares? Deixar um panfletinho para a pessoa ler. Quem para 5 minutos ler um panfleto? Mesmo, muitas vezes, você tendo um vídeo na sua cara, ali, olhando para o vídeo, você não presta atenção, você vai olhar para o panfleto? Você pega, olha, fala, tá bom, não é comigo. Amassa e joga fora. É isso que tem as campanhas na maioria dos lugares. Mas, efetivamente, não tem. Em clínica X, lá no consultório eu faço isso. Né? A gente faz algumas reuniões durante o ano, específico com temas específicos. Então, a gente reúne um grupo de pessoas e traz essa campanha de uma outra forma. Para falar de fato com as pessoas. As pessoas têm dúvidas. Não adianta eu dar um papelzinho para ela. O papelzinho ela ligou ao Google, gente. Então, falta campanha? Falta, mas falta o interesse das pessoas. E eu não posso, as pessoas elas funcionam muito como moeda de troca. Então, eu não posso simplesmente jogar essa informação no seu colo e deixar que você se vire. Não. Ela quer algo em troca. Né? Só que para ela dar algo em troca, ela precisa se abrir. E aí ela quer se abrir? A resposta é não. Então, é difícil fazer campanha no Brasil também. Né? E todos os meses nós temos campanhas específicas de cada mês. Por exemplo, janeiro de tal cor, fevereiro de tal cor, né? E tem isso em outras também. Mas qual é a porcentagem de fato de adesão? Pouquíssima, porque as abordagens não são as mais eficazes para cada diagnóstico. Precisaria o quê? Uma ação efetiva, num marketing legal, para poder jogar aquela informação naquele grupo, para chegar de fato a essa informação, e a gente ter uma ação, para que ela entenda como é que é o diagnóstico, ela entenda como é que ela faz o autoexame. Só que a gente só tem, principalmente nessas duas, no Novembro Azul e no Outubro Rosa. Então a gente tem uma dificuldade bem grande de até, inclusive, mapear essas pessoas. Então, quantas pessoas chegam com um diagnóstico já fechado de forma tardia, onde é feito muitas vezes a quimioterapia, mas esse paciente ainda acaba não aguentando o tratamento. Né? É mais fácil e seria mais econômico. Mas não é a realidade daqui. Sidney? Zandara, eu quero aproveitar também que você, na sua fala, você citou uma parte que é a questão da saúde mental, né, que é tão importante, né? Sim. Muitos pacientes que acabam tendo um diagnóstico ou até um pré-diagnóstico que ainda vai se confirmar, acabam tendo problemas de ordem emocional e até psicológicas, Sim. né? Depressão, por exemplo, que atinge muitas pessoas, né? E inclusive, é um dos elementos que dificulta o tratamento também, né? Com certeza. Você tem encontrado muitas pessoas com índices que fazem tratamento com depressão, por exemplo, como que nós, em geral, poderíamos trabalhar também essa questão da saúde mental? A maioria já chega bem debilitado, né? Fisicamente, isso já reflete no emocional. Então, eu sempre faço encaminhamento. Lá no consultório, eu trabalho de forma multiprofissional. Então, vejo uma necessidade de um paciente, passo ele para outro profissional da sequência, né? Pela necessidade. Mas a maioria vem com crises de ansiedade já e com depressão. Então, durante a avaliação, eu vou destrinchando um pouco mais para entender se de fato é por conta dessa situação atual ou se já é um diagnóstico que ela já deveria estar tratando há tempos e agora ficou agudo, porque aí também vai fazer diferença no tratamento, tanto na adesão da fisioterapia, quanto na adesão até da parte psicológica, né? Então, a maioria dos pacientes vão ter os sintomas de ansiedade, então, estou muito ansioso por algo que eu não tenho controle,
Estou muito triste por coisas pontuais que não são do meu controle e por um tempo além do planejado, por exemplo. Ah, eu estou triste, vou dar exemplo bobo, tá, gente? Estou triste porque eu ia e agora eu não consigo. Tá, eu não consigo por quê? Porque eu não tenho força, porque eu não tenho vontade, porque eu não quero. Ah, eu não tenho força. Ok, eu não tenho força porque tem algo lá que não me motiva a ir, ou eu não tenho força física. Então a gente vai sempre destrinchando, mas é uma coisa que acontece com a maioria dos pacientes, de ter essa dificuldade psicológica e muitas vezes de falar. Porque quando eu falo dessa questão da parte pélvica, da área genital, eu preciso entender o que de fato aconteceu com esse paciente e que impacto isso tem na vida dele. E é difícil falar. A gente tem que ter muita confiança nesse profissional também, né, para falar. Assim como também já aconteceu. Eu vi que um paciente não está conversando, não está me contando as coisas, eu dou alta para ele procurar outro profissional. Ele tem que ter afinidade com aquela pessoa que cuida dele, né? Não adianta eu tentar elaborar um tratamento maravilhoso se a gente não tem a mesma conversa. A gente não vai chegar em objetivo nenhum. Né? Então, saber cuidar do paciente, acolher, encaminhar, mas também saber passar esse paciente para outro profissional em que ele tenha também mais afinidade. Eu nem digo só de confiança, ele tem que ter afinidade. Às vezes, homens ainda têm muito essa restrição de querer ser tratado por homens. Mas, curiosamente, aqui em Guarulhos, né, da parte pélvica, eu sou uma das, sei lá, duas, né, na verdade, né, que nós estamos em Guarulhos. Mas eu sou uma das únicas que atende o público masculino, né? Então, eles já chegam com essa dificuldade, falam, poxa, uma mulher que vai me atender, então eu já tenho dificuldade de falar algumas questões, mas eu deixo o paciente muito à vontade. A gente vai conversar nesse primeiro momento, e conforme ele for vendo a resolutiva de tratamento, tá conseguindo ver resultado, ele vai me contando. Então, não é nada obrigado. Eu não chego fazendo milhares de questionários. A minha abordagem ela é sempre conversando com esse paciente e deixando com que, no espaço dele, no tempo dele, ele me conte. Agora, tem coisas que são específicas, vou ter que perguntar, não tem jeito. Mas o resto é muito tranquilo. Assim como, a partir desse momento que ele tem essa liberdade comigo, eu sei que também é um paciente que ele tem né, uma boa possibilidade de ter um retorno muito legal dentro da psicóloga. E aí eu já encaminho. É com ela essas outras questões que são pertinentes E à a gente, vida dele como um todo. Eu vou até o momento, né? e a gente falando, né, sobre essa questão de saúde, você também citou a questão das atividades físicas, né? Que Sim, elas são de extrema importância, muito. não só para que a gente é, é, não tenha certas doenças, né? Como Uhum, também são importantes no tratamento em si, né? sim. E aí eu te jogo essa questão da atividade física e já atrelo também com o que mais você trabalha, que é a fisioterapia, né? De como que a fisio também ajuda também nessa questão aí Uhum, da uhum, reabilitação de pacientes com câncer. uhum. Bom, primeira coisa, atividade física é primordial para qualquer pessoa, né? O corpo ele só funciona através de movimento. Então a gente também só recupera um corpo através de movimento. Então, encontre uma atividade física que você goste. Não é possível que não goste de nenhuma. Então, não gosto de jogar futebol? Eu gosto de dança? Eu vou para dança. Eu não gosto disso, eu gosto de boxe? Eu vou para o boxe. Eu gosto de luta? Eu vou para luta. Alguma coisa tem, né? E mais do que você se obrigar a ir e fazer alguma atividade, faça uma atividade que você gosta, mas eu não gostei muito de nada. Mas faça algo muito bem feito. Né? Eu falo que lá no consultório o importante não é quantidade, não é você ir lá fazer 5 vezes, virar o cara bombadão da academia, não é isso. É você ir 2 vezes, né, e fazer bem feito aquilo. Ele vai ter um benefício muito melhor para o seu corpo. E existem alguns estudos que a gente tem uma resposta, né, cardiovascular, ou seja, do nosso coração e do nosso pulmão, que reflete na parte circulatória, a partir de 12 minutos de caminhada. Então, 12 minutos todo mundo tem. Tá? Agora a gente precisa escolher como fazer isso. Eu posso fazer 12 minutos de caminhada na rua, eu posso fazer isso numa esteira, eu posso fazer dentro da minha casa se eu não quero sair, eu não consigo sair. Então todo mundo tem 12 minutos. É que é uma questão de prioridade. Muitas vezes as pessoas priorizam, e inclusive o Instagram é uma coisa de jogar, a gente joga tempo fora no Instagram também, muitas vezes. Fica lá rodando, 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 coisa que poderia estar fazendo algo mais útil para você. E não é que o Instagram é ruim, o Instagram é maravilhoso. Mas será que você precisa gastar 1h12 dentro do Instagram? Não, de repente esses 12 seriam muito bem gastos de outra forma. Então, encontre uma atividade que te faça feliz, é o primeiro ponto.
E aí, pegando um gancho dessa atividade, a partir do momento que esse paciente, por exemplo, ó, ele falou para mim, olha, eu era ciclista, eu praticava corrida, enfim, o que eu vou trazer isso dentro da fisioterapia? Eu vou ter esse primeiro processo, né, onde o paciente, muitas vezes, por conta da quimio ou da rádio, ele está um pouco mais debilitado, né, fisicamente. Então, a gente vai começar com o básico. Trabalho de grupos musculares básicos, então, exercícios de fortalecimento, de alongamento, porque isso acaba perdendo, né, por conta de estar debilitado. Então, a gente começa com o básico. Mas cheguei num paciente que está mais avançado. Olha, eu quero voltar a jogar futebol. Então, bora. A gente vai fazer dentro do seu programa terapêutico uma atividade que é um gesto esportivo. Aí a gente mescla um pouquinho com essa ideia da fisio esportiva. Onde, eu gosto de jogar meu futebol com meus amigos no final de semana. Então, a gente vai trabalhar para você voltar a jogar com seus amigos. Para você ter qualidade nisso. Então, como é que a gente faz isso? Treinando gestos esportivos. Então, lá no consultório, a gente vai treinar isso na esteira, para trabalhar esse condicionamento em geral, né? A gente vai trabalhar com bola, né? Eu só falo para eles, calma, gente, só não quebra todas as minhas luzes, porque aí o pessoal se empolga. Mas assim, vamos tentar fazer de tudo para ser mais próximo da atividade que você gosta de fazer, né? Então, muitos a gente começa com essa ideia, né? Dessa parte esportiva. Então, a gente vai tentar uma bola. Eu sou péssima, eu falo para eles, então tenham paciência, porque eu sou ruim, vocês são bons, mas eu sou ruim, né? Então, a gente tenta trabalhar todos esses grupos musculares que são importantes. E um trabalho essencial, é equilíbrio. Os pacientes, eles perdem bastante essa sensibilidade, né, da questão de espaço no ambiente. E isso são homens e são mulheres, tá? Tem um estudo científico específico falando pontualmente disso? Ainda não. Mas é uma coisa que pontualmente aparece nos pacientes no consultório. Ainda não vejo em nenhum outro estudo uma comprovação científica específica disso. Até porque a gente não tem uma disfunção de labirinto. Mas o que eu vejo muitas vezes no paciente é que ele tem essa dificuldade porque ele perde essa noção de espaço. Então não tem a ver com área lesionada, mas com os medos que ele adquire durante um tratamento. Então é uma coisa que a gente trabalha bastante. Então, equilíbrio e condicionamento de modo geral, né, é bem trabalhado. Então, a parte aeróbica, e aí eu trabalho junto com alguns exercícios de pilates também, nessa parte de recuperação também. Você falou do labirinto, né? Tem que mandar um abraço aqui para a Sueli Ananias e a Letícia, que são lá do Campo Limpo, né? E a Sueli, inclusive, ela faz hidromassagem, né? Então, ela faz hidromassagem toda semana e está dizendo aqui que teve uma melhora de disposição e tudo, mas ela está com problemas no labirinto, audição também, né? Teve um pouquinho de perda auditiva, mas continua fazendo atividades físicas. Sim. Olha, tem bastante gente aqui na nossa live hoje. Bom, quero mandar um abraço para todos. Perguntem. Deixem as dúvidas Façam de vocês. perguntas, que aproveita que a doutora Dandara está aqui para responder as dúvidas aí do pessoal. Era hidroginástica. Hidroginástica, eu falei errado. Não, hidromassagem, olha, hidroginástica. Eu não ia te corrigir, eu falei, eu acho que ela vai falar. É porque é muito parecido ali. Eu acho que eu estou precisando de uma hidromassagem, deve ser por isso. Né? Eu acho que é isso, é o seu pensamento já. É o pensamento, né? Olha que legal, tem bastante gente na live, só que o pessoal não está fazendo pergunta. Aproveitem e façam perguntas. Aqui eu descobri que a audiência do Instagram está medindo um pontinho por cada 10 que estão aqui, viu, gente? Mas vamos lá, vamos participar aí, vamos fazer pergunta. Deixem a pergunta de César Irará está aí com uma pergunta também para fazer. Eu tenho, porque na verdade, assim, desde pequeno eu amo esporte, né? Eu sou goleiro, eu já quebrei dedo, já fiz fisioterapia, se imaginar que deve dar na pinta para fazer e vontade de fazer, eu faço. Então, assim, eu desde pequeno fui criado por esporte, né? Karatê, natação, futebol, tudo que você imaginar no interior, a gente fazia. Porque é um momento de recreação. E antigamente, no ensino médio, tinha aula de educação física que hoje já não tem mais. Né? Pois é, fiquei passada quando eu descobri. Então, não tem mais. Antigamente tinha aula teórica, tinha aula prática. Imagina isso. Quer dizer, a gente ia para a quadra praticar esporte e depois a gente ia para a sala de aula aprender os fundamentos e aprender o fundamento do esporte. Na verdade, minha pergunta vai assim, diante dessa ansiedade de fazer esporte,
Uhum. A gente sabe que o Brasil está virando, já aumentou. Semana passada a gente fez uma live com o doutor José Henrique, que é socialista no INSS. Ele falou que vai ter um estudo no INSS novamente, porque a idade do brasileiro aumentou. E Sim. com isso, a aposentadoria também, então você se precisa aposentar, se aposente logo, vai Pois aumentar é. a idade da aposentadoria, né? Porque as pessoas, graças a Deus, estão vivendo mais. Sim. Isso diante de vários fatores, principalmente o esporte e a procura de um corpo perfeito, né? Como também a Uhum. pessoa faz academia Sim. no verão, né? Mas minha pergunta é justamente isso. No seu consultório, eu sei que isso é para todas as idades, mas Uhum. a maior procura, teoricamente, é para a terceira idade, né? Porque as pessoas, teoricamente, não deu tanto valor ao esporte ou precisam porque tiveram uma queda no banheiro, tiveram uma queda em casa, ou Uhum. sofreram um acidente, sei lá. Então, assim, no seu consultório também, você faz alguma campanha da necessidade desse tratamento? Porque aqui não, a pessoa que vai para lá fazer um tratamento vai com o psicológico abalado também, porque ela Uhum. pode ficar com um nervo atrofiado, sei lá, um nervo, não, um osso, uma parte do corpo atrofiada, e, Uhum. teoricamente, para a pessoa psicológica abala muito, né? Sim, sim, sim. Assim, vamos por várias partes do que você Sim. falou. Primeiro, assim, a atividade, ela deveria ter sido colocada nas escolas. Eu fiquei passada quando eu soube que não tem mais. Eu amava fazer educação física, né? Então, não vejo por que não ter atividade para todo mundo aprender hoje. Hoje, no consultório, não é a terceira idade que me busca mais, tá? Então, a maioria das vezes, eu tenho pontualmente, né, a terceira idade que me busca para fazer alguns tratamentos específicos. Aí, nesse caso, pode ter sido uma queda, pode ter sido um AVC, pode ter sido alguma outra coisa específica que dificultou essa mobilidade. Mas, com esse diagnóstico da parte funcional, né, tratando da parte pélvica, os homens me buscam de 25 a 55 anos. Então, essa é a faixa etária, tá? 25, muitas vezes, é por conta de melhorar a relação com a parceria. E a partir de 40 a 45 anos, até 55, já vem com esses diagnósticos clínicos fechados. Então, uma pós-prostatectomia, ou uma dificuldade no jato, ou alguma coisa pontual. Então, nesse caso, existem tratamentos específicos para cada fase da vida também, né, obviamente, mas os idosos, hoje, vou falar uma coisa para vocês que eu contei semana passada com um paciente falando isso. Os idosos, é muito engraçado, o idoso ele não chega hoje lá, né, por conta até dessa expectativa de vida, ele não chega lá falando para mim que ele tá buscando ajuda porque ele caiu. Gente, ele busca ajuda porque ele quer melhorar a relação com a parceira. Então, é um engano nosso achar que ele foi buscar ajuda porque ele caiu. Não, não caiu nada. E se bobear ainda, eu falo para ele, vocês estão muito mais ativos dos de 25 que eu conheço, aqui que eu atendo. Então, hoje ele vem com outras queixas. Por quê? Porque a qualidade de vida melhorou. Ele tem uma expectativa de vida muito maior. Então, ele pratica mais atividades, ele come melhor. Então, ele não vai buscar para coisas assim, entre aspas, bobinhas, igual eu buscava assim no passado. Que, obviamente, é uma coisa séria, mas estou fazendo uma comparação boba aqui. Mas hoje ele vai buscar porque ele quer melhorar com a parceira dele. Ele quer melhorar porque ele sentiu que escapou um pouquinho. Ele quer melhorar porque ele fez um pouquinho de esforço, ele percebeu que o cocô ficou meio mole, tem alguma coisa ali acontecendo. Então ele vem buscar por coisas muito mais específicas. Por quê? Porque a expectativa de vida aumentou. Então as pessoas não, né, se comparado a alguns anos atrás, vamos por até muito mais, uns 30 anos atrás, morria-se com 40, 45 anos, 50, já era uma pessoa idosa para a época que o pessoal considerava. Hoje não. Hoje eu tenho pacientes de 80, gente, e super saudáveis. Então, hoje não é a mesma busca de anos atrás. E esse quadro ele tem mudado a cada ano. Há 5 anos atrás, eu atendi um perfil de paciente. Então, eu também fui me adaptando a esse perfil que foi acontecendo. Então, teve uma mudança gigantesca por conta da pandemia também. Tivemos também idosos um pouco mais depressivos por conta da pandemia, por conta do isolamento, por conta de não conseguir sair? Sim. Mas, em compensação, eles começaram a adaptar as formas. Eles entram no Tinder, gente. Então, tem vida normal. Eles entram no Tinder para paquerar, para conversar. Eles fazem atividade em casa, lá no quintal, rodando o quintal. Então, eles têm uma vida muito ativa. Então, as queixas de antes não são as de hoje. Hoje eu vou atender, por exemplo, um idoso de uns 70 anos que caiu, porque ele caiu. Mas até então ele era ativo. Ele não tá lá parado, esperando a vida acontecer. Ele tá super ativo.
Então, hoje o perfil ele mudou muito, muito. Engana-se de pensar que muitas vezes os pacientes eles vêm com queixas pontuais só por uma lesão, algo. Não, o idoso hoje ele tem muito conhecimento, a internet ajudou muito nisso. Então, ele vem buscando já um conhecimento X. Olha, eu quero melhorar isso. Olha, eu senti uma dor na coluna, né? Fiz os exames, está tudo normal. Tem algo que eu possa fazer? Tem, tem. Porque a gente tem que pensar também que a gente tem que trabalhar esse idoso em todos os pilares. E uma das questões que são muito importantes é mobilidade. O idoso ele perde mobilidade se ele não faz atividade física. Então, ele vai ter uma dor um pouquinho maior no quadril, na lombar. Então, é nesse momento que a gente já entra com os exercícios terapêuticos, né? E entrei com ele, fiz tudo que eu podia ali, tá de alta, vai procurar academia, né? Para ele manter ainda assim ativo. Isso é muito importante, né? E isso vai facilitar também não ter processos, né? Como o exame da densitometria óssea, a gente verifica a porosidade desse osso. Então, a probabilidade desse idoso ou dessa idosa, que nesse caso entre as duas, de terem osteoporose é muito menor, porque ele pratica atividade física. E lembrando que a atividade física ela não precisa necessariamente ser de impacto. Ela precisa ter um impacto dentro daquela articulação. Mas eu não preciso fazer força. Não é chegar e ficar pulando, né? Efetivamente, pular, não é fazer jump, não é fazer coisas assim do tipo que aumentam muito o pico cardíaco. Não, é fazer dentro do que ele consegue. Então, fazendo aquele feito é muito melhor do que aquele mal feito. Sabe? Então, 2 vezes na semana fazendo bem, será que ele precisa de 5, 6? Ele pode fazer porque ele gosta. Mas será que, de fato, ele tem que se obrigar a ir? Então, o idoso, ele tá muito diferente se a gente comparar. Muito. Muito Eu, mesmo. eu vou fazer um combo de perguntas antes de passar para a Ciri, né? Quem entra atrasado é assim, é ousado, começa a fazer um bocado de perguntas. Pergunte. Ó, Que eu souber, bora. Sueli, eu falei agora, fui falar outra pergunta, já descobri o nome dela. É Sueli Ananias José Caio. Acho que é esse o nome aqui dela. Tem exercício no ouvido. E a outra minha pergunta é assim: a senhora, hoje as pessoas atendem com telemedicina. A senhora também faz procedimento de telemedicina. O que é que a senhora acha desse procedimento? E me desculpe tá falando isso. Claro que não. Existe um paradoxo entre o Sudoeste e o Nordeste. Sim. Aí, nessa região, São Paulo, é muito mais avançado até a forma de informação do que aqui no Nordeste. Me desculpe, não é questão de ser melhor ou pior. É questão de informação mesmo das pessoas. Infelizmente, as pessoas aqui não querem se informar, só querem viver de TikTok, né? Ou se não for digital. Então, mas é verdade, não se informam. Quer dizer, a senhora falou coisa aí que, para mim, teoricamente, não é novidade, mas para muitos é novidades. Que aqui não tem esse amplo, essa abertura, essa procura, como você falou aí, os idosos vão procurar para ter melhorar a relação. Aqui vão, mas é muito pouco. Porque sim, com certeza. Do medo, do preconceito, da vergonha, da timidez. Entendeu? Então, assim, a senhora faz esse atendimento, esse atendimento virtual para orientar as pessoas, pelo menos tirar esse paradigma, porque, na verdade, tem que ir para o Nordeste, viu? Sim. Bom, vou começar com a primeira pergunta, já vou responder a Sueli. Em relação aos exercícios, existem sim exercícios para o zumbido. O sistema vestibular, imaginem que é um caracol. Então, dentro do nosso ouvido, a gente tem esse caracolzinho. E dentro desse caracol, a gente tem vários cristalzinhos. Então, quando esses cristais eles não estão no formato que eles deveriam, na forma que eles deveriam, na posição que eles deveriam, a gente começa a escutar esse zumbido. Só que não apenas o sistema vestibular, ele é composto por esse caracolzinho. A gente tem a parte óssea, que a gente tem que estar vendo se está íntegra de fato nesse ouvido, e essa parte também da resposta, né, dentro do nosso cérebro. Às vezes eu tenho uma resposta, mas eu tenho um atraso na resposta. É um tratamento. Às vezes está preservado lá dentro do cérebro e eu tenho esses cristalzinhos que eles não estão tão bem. Eu tenho que realocar esses cristalzinhos e aí, junto com isso, tem exercício sim. Então, não sei onde você está, Sueli, mas tem atendimento sim, tem tratamento e melhora infinitamente. Porque esse zumbido vai atrapalhar, inclusive, na caminhada. Não sei se é seu caso, mas já tive paciente que eu atendi que, por conta do zumbido, como ela não escutava, e muitas vezes a gente tem aquela questão de parece que eu não escuto e eu não vejo direito, né? Ou tapou o meu olho, parece que eu não falo. A gente tem uns delays assim na nossa cabeça que acontece e, na verdade, não de fato acontece, mas a gente representa isso, entende dessa forma.
Então, às vezes, atrapalha até na sua caminhada. Uma paciente que uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, a gente fez a recuperação dela, ela tinha esse zumbido também no ouvido, e a gente fez os exercícios, inclusive, com exercícios de equilíbrio. Então, caso você busque ajuda, mais ou menos o direcionamento é esse. É que vai depender da avaliação do profissional que for te atender, tá? Mas tem tratamento, procura. Com relação à telemedicina, foi um avanço gigantesco dentro da fisioterapia, né? E foi maravilhoso, porque era uma coisa que a gente, pelo conselho, né, pelo prefeito, nós éramos proibidos de executar esse tipo de atendimento ou de avaliação dentro da telemedicina. Então, a partir do momento que a pandemia chegou, eu tive que mudar todo o formato dos meus atendimentos. Então, eu fiz um curso, até para adaptar melhor, né? Eu falo muito bem, eu converso muito bem com os pacientes, mas a gente precisa de algumas coisas pontuais, imagina, de nada, de algumas coisas pontuais para adaptar com que esse paciente entenda também. Vocês vão ver sempre que eu estou dando exemplo de coisas simples, piscina, caracol, canudo, coisas muito simples, que tem que ser visual para a pessoa. Quem está me escutando tem que estar lá em qualquer lugar do mundo, está na China, e entender o que é um canudo, e ela saber o que é uma piscina. Não adianta eu falar um monte de termo técnico, ninguém sabe, quem tem que saber isso sou eu. Mas outra pessoa não tem obrigação alguma de saber nada dessas coisas. Então, a telemedicina ela veio para trazer essa facilidade. Então, a partir do momento que eu consigo conversar com essa pessoa e transpor essa barreira, né, geográfica, eu passo a atendê-la à distância. Tem uma paciente que eu atendo no Nordeste, na Bahia. E aí, eu atendo ela semanalmente, né? E a gente consegue fazer o protocolo todinho. O que muda? Em relação, quando a gente fala da questão pélvica, a gente vai dar a oportunidade esse primeiro contato, essa avaliação, ela ser presencial. Porque existem coisas que são importantes no toque, na comunicação. Mas não consigo. Eu consigo fazer um monitoramento à distância. É um pouco diferente, mas ele é uma sequência, pelo menos, de um tratamento. Então, isso facilita demais, demais. E eu vejo que, sim, existem, infelizmente, algumas diferenças ainda, né, entre algumas regiões do Brasil, tanto de conhecimento quanto de falta, né, de comunicação em alguns pontos específicos, que é o que dificulta muita gente procurar também o diagnóstico, né, e poder fazer, de fato, um tratamento. Mas eu acredito que a internet ela veio para trazer, né? E eu vou pegar um gancho numa coisa que você falou sobre o TikTok, que eu acho que isso é muito real. Eu amo TikTok, gente. Ama a dancinha? Eu amo a dancinha também. Só que hoje a gente vê que o mercado digital, ele mudou muito, né? A forma que as pessoas se comunicam, a forma que elas expressam, a forma que elas trabalham, né? Então, isso mudou muito. O que foi muito positivo de vários anos. Mas o que eu percebo também é que as pessoas pegam informações aleatórias e jogam nas redes sociais. Então, ela nem sabe de verdade se aquilo faz sentido ou não, mas ela pegou a informação de alguém e ela jogou lá. Isso causa também desinformação. E a desinformação causa cada vez menos pessoas que querem estudar sobre aquilo, né? Então, eu vejo muita gente falando, vou estudar para quê? Escuto isso, gente. Escuto isso ainda durante o dia, vejo vídeos das pessoas falando, eu vou estudar para quê? Tipo, tal coisa me paga, né? E eu acho, e eu compartilho isso, eu sempre falo isso no consultório, eu acho um pensamento muito medíocre. A gente precisa ter um mínimo do conhecimento, porque como é que eu vou fazer uma coisa se eu nem sei? Não existe isso, né? E daqui a alguns anos a gente precisa de profissionais. E eu tenho certeza que TI, tecnologia, vai estourar, isso eu não tenho dúvida. Mas será que eu, como um profissional, eu consigo fazer? Eu vou dar um outro exemplo. Será que eu, como um profissional da tecnologia, eu consigo elaborar um robô? Vamos pensar bem futurista aí, ó. Elaborar um robô, se eu não tenho o mínimo de base para, por exemplo, ajudar na área clínica, na área médica, na área fisioterapêutica? Será que eu consigo construir um equipamento que ajuda outras pessoas? Não, porque a base ela está no estudo. Eu sempre vou defender o estudo. Né? E o Sidney não me deixa mentir, né? Não sei, hoje ele não falou isso, mas, gente, o Sidney foi meu professor. Então, eu tenho muito orgulho de falar da minha educação, porque eu tenho contato com praticamente todos os professores que passaram pela minha formação. E desde sempre, tá? Desde primário. Então, eu tenho contato com todos eles, assim como professores da faculdade. Para mim, professor, além da área também da saúde, que eu acho que é uma área que sempre precisa de atualização e segurança, é a área que deveria ser a base. Então, eu preciso dar alguma coisa para alguém, mas a base é a educação. Eu não mudo nada se eu não mudar a educação. Então, as pessoas, elas pegaram esse contexto e eu acho que tem a parte ruim da internet, que é elas pegarem apenas o que é conveniente, né? E aí passar essa desinformação para frente. Então, a gente só vai ser uma boa pessoa, ou a gente só vai ser um bom profissional a partir do momento que a gente estuda, a gente se profissionaliza. Então, dê um passo, muitas vezes, para frente da tecnologia, o que é maravilhoso. Mas
será que se eu tiver tanta tecnologia e continuar meio burrinha, eu vou fazer alguma coisa? Não vou, né? Então eu preciso ir atrás desse conhecimento. E isso não é só a escola que te leva, é você ter interesse de buscar, né? Ninguém ajuda ninguém que não quer ser ajudado. É E acho que já falei verdade. demais. César, antes de César prosseguir com mais uma pergunta, né, realmente, né, eu tive o prazer de lecionar aí para a doutora Dandara, assim como outros ex-alunos meus que estão aí, igual a semana passada eu entrevistei o Yuri também, foi muito bacana. E eu acho que é isso, acreditar na educação, valorizar a educação, se especializar, né, buscar cada vez mais conhecimento. Uhum. Inclusive, hoje de manhã eu falei com uma professora de química, que é a Antonier, e Ah, ela lembrou eu gosto muito tanto de dela. você. Ela mandou um beijão para Dela. você. Ela ficou super contente quando eu mandei o convite para ela para assistir a nossa live. Ela ficou assim Felicidade. muito emocionada Uhum. mesmo, né? E é muito gratificante, sabe, a gente fazer parte, assim, de alguma forma, né, dos sonhos das pessoas, desse Sim. projeto, né, de vida que você transformou aí para você e que agora está também ajudando muitas outras pessoas, né? É muito gratificante. Eu quero fazer uma pergunta, mas eu vou jogar para a César primeiro, depois eu faço a minha pergunta que ainda é sobre a telemedicina ainda. Tá. É, minha pergunta é bastante simples, porque na verdade o que a gente vê, às vezes o médico ele passa também por um processo de eu penso isso em qualquer área. Além de ser médico, ele é terapeuta. Às vezes o Sim. paciente ele não está com um problema de saúde, ele está com um problema psicológico. Sim. Como a senhora administra essa situação Uhum. desse paciente, já que o problema da dor dele não é uma dor crônica, é uma dor Uhum. crônica psicológica. Sim. Não é física, né? Sim. E Isso acontece também no consultório. e Pode falar, complementando, Fê. né? Porque tem, às vezes a gente também fica procurando doença, né? Também. Também, A pessoa tem também. um sintoma, alguma coisa, e vai lá, entendeu? E fica procurando, não, acho que eu tô com isso, né? E começa a procurar também doença, né? Então acaba Uhum. afetando aí. Pera, doutora, É, assim, nós, mas, nós humanos pera, temos o hábito de procurar doença. pera, Isso é uma doutora, realidade em todo mundo. pera, doutora, rapidinho, que eu até fazer essa pergunta, não fiz, mas a antena secretária remota tá perguntando aqui, doutora, você atende em qualquer lugar pela telemedicina? Só para te Sim, informar, antes de responder a pergunta que eu fiz anterior sobre se pode formar, né, através do Instagram, onde a sua atende uhum. pela telemedicina? Sim. Presencialmente, eu atendo em Guarulhos e atendo em São Paulo. E telemedicina pelo Brasil inteiro ou fora do Brasil, falando em português ou em espanhol intermediário. E aí eu consigo atender. Então, tô por aí, tô pelo mundo. Mas como as pessoas podem achar a senhora? Bom, através aqui do Instagram, o primeiro contato, a maioria acaba sendo pelo Instagram ou me procurando no Google. Quando é presencial, elas acabam me achando Telefone pelo aqui Google não mesmo. passa. Mas, por favor, informe para as pessoas como podem lhe achar. Tá. Bom, o meu Para Instagram, tirar através desse que a gente dúvidas, está né? conversando, né? Para tirar dúvidas também, entrar em contato, mandem mensagem com as dúvidas de vocês. Às vezes tem essa dificuldade de falar, não quer se expor, então não tem problema. Lá a gente vai conversar diretamente. Quando a gente não conversa, e a minha secretária, ela se identifica, tá? Então podem ficar despreocupados. O nome dela ela tá sempre lá, então ela tá sempre preenchendo esses buraquinhos que às vezes eu tô atendendo. Então ela vai lá e ela conversa com vocês, tá? Mas ela sempre se identifica. Então deixem as perguntas. Então vocês podem me encontrar através do Instagram, que é onde a gente está conversando, que é o arroba doutora Dandara, DRA, e o Dandara é com DH no segundo D, que é o meu nome, escrito desse jeito. Ou através do WhatsApp, onde já entra direto em contato comigo, já vou deixar o número, que é o 11 97226 1576, ou buscar mais informações no meu site, que é www.doutoradandara.com.br. Lá vocês têm acesso até no blog, e tem um monte de conteúdo falando de alguns sintomas que podem estar acontecendo com vocês ou com alguma pessoa que vocês conhecem. Então, além das informações dos tratamentos, tem alguns conteúdos específicos. Então, vocês conseguem ter bastante informação lá, tá? O Instagram é esse que eu passei, que tem bastante conteúdo. Eu posto
Tô tentando fazer diariamente, voltar às postagens diárias, é que às vezes a agenda dela fica bem apertadinha. E eu gosto de dar atenção, de conversar mesmo com cada um. E o YouTube, eu tô retornando também, gravando os vídeos, então logo, logo vai ter conteúdo lá também. Então vocês conseguem entrar em Logo, logo contato. nós vamos fazer um podcast com a doutora Dandara. Bora lá! Bora lá, super top. Então, assim, Lembrando que pegando um gancho amanhã, agora. Uhum. Pode lembrando falar? só que amanhã tem J6 Live Podcast às 8h30 da noite, com o Sim. tema casamento, né, LGBTQIA+. Um tema muito legal e precisa ser falado. E ao mesmo tempo complexo, né? Sim, sim. Porque a gente tem muitas variáveis. Isso aí dá uma outra live, gente, que eu também atendo pacientes dentro desse grupo. Então aí dá outra live, que é outra coisa. Então, quando a gente estuda sexualidade, a gente estuda humanos, pessoas e todas as vertentes disso. E aí já caio, né, na questão que me perguntou anteriormente. Então, eu atendo em todos os locais. E aí a gente encontra, muitas vezes, alguns diagnósticos que eles são funcionais. Ou seja, é o músculo, é o ligamento, é a parte óssea, né, que não está funcionando bem. Mas existe também, muitas vezes, o acúmulo de sintomas. E esse acúmulo de sintomas acontece como? Muitas vezes eu, de fato, tenho uma coisa física, eu preciso tratar aquilo. Mas eu tenho um acúmulo de sintomas que eu acho que eu sinto. Vou dar exemplo. Eu acho que eu tenho dor nas costas. Então eu vou lá, faço tudo quanto é exame, não dá nada no raio dos exames. Então eu fui lá, fiz, mas eu cismo que eu tenho alguma coisa. Sua cisma pode ser real? Pode, porque não necessariamente uma disfunção muscular, ela vai dar em determinados exames. Então ele pode de fato existir. Mas às vezes a gente tem uma dor que é fantasma. Então ela caminha pelo corpo. Isso é muito diagnosticado na fibromialgia. Então o paciente tem dor em diversos lugares, mas para ser diagnosticado na fibromialgia, e a fibromialgia é uma das coisas que também podem provocar dor de assoalho pélvico, por isso que eu peguei o gancho desse, pode ser diagnosticado de formas diferentes. Hoje a gente tem um exame que diagnostica? Não. Mas eu tenho vários exames que eu faço para eu descartar os diagnósticos e fechar um diagnóstico. Só que até lá, esse paciente já sentiu dor de verdade, dor fantasma, ninguém acreditou nele, ele já falou várias vezes, o médico não acredita, o fisioterapeuta não acha e a psicóloga está quase achando que ele está doido. Então, a gente tem várias vertentes da mesma situação. É uma dor que pode ser física, e muitas vezes é, porque ela é real, e ela pode ser emocional. Existem dores emocionais que não adianta a gente tratar trocentas coisas físicas, porque não vai dar resultado. Porque isso já é com outro profissional. Então, eu posso ter uma dor pontual e eu trato ali. Não tem problema. Mas aquela dor, ela vai passar. Ela vai cessar. Só que a dor, muitas vezes, e os órgãos, né, femininos e masculinos, eles são muito emocionais. Então, o que significa isso? Tudo que a gente tem de trauma, né, negativo ou de emoções positivas, a nossa pelve, ela guarda essas informações. Então, muitas vezes eu tenho uma dor pontual, eu trato, mas aquela dor não foi cessada. Por quê? Porque eu tenho uma cicatriz emocional ali. E aí eu preciso de outro atendimento complementar. Que aí, no caso, vai entrar a psicóloga. Então, eu tenho que ter uma abordagem um pouquinho diferente para que esse paciente ele entenda que eu não estou invadindo o espaço dele. É uma linha muito tênue, né? Eu tenho que ir muito cuidado com alguns pacientes, para que ele não sinta que eu estou invadindo, mas que eu possa ajudar até a página 2, mas encaminhá-lo para alguém que possa ajudá-lo de outra forma. Então, são abordagens diferentes de acordo com diagnósticos diferentes. Mas acontece? Acontece. Até porque eu sempre falo, a gente é humano. E assim como qualquer máquina que às vezes a gente acha que o nosso corpo ele precisa de cuidado, ele precisa de lubrificação, ele precisa de atenção, né? Se a gente parar para pensar, quantas vezes e quantas pessoas elas conversam de fato sobre emoção? Pouquíssimas. Né? Por quê? Porque muitas vezes as outras pessoas estão sempre invalidando a dor do outro. E acontece uma outra coisa também. Eu tô com dor. E aí você chega perto de uma outra pessoa que tem dor e fala, nossa, mas a minha dor é muito pior que a sua. Mas aí eu faço sempre a pergunta, quem disse que é pior? Baseado em quê? Como é que eu sei que a dor do outro é pior do que a minha? Não tem esse termômetro, não tem essa régua. Como é que eu vou ter esse parâmetro? Porque o que dói 10 para mim, para você de repente dói 2. Como é que eu posso fazer esse comparativo? Não tenho como, né? E uma coisa que eu percebo muito é que às vezes os familiares invalidam a dor física ou emocional dos outros, o que é um problema muito sério, né? E às vezes quem está precisando de atendimento não é só o paciente, mas é os familiares. Só que uma coisa que eu
costumo falar no consultório é que a gente tem que fazer terapia por conta das outras pessoas que não querem fazer terapia. Pra gente entender o mundo do outro. Porque não é fácil lidar. Não é fácil lidar com dor, não é fácil lidar com dúvidas, não é fácil você ter dúvidas dessas dúvidas. Então, é muito complicado, é algo muito amplo. Então, cuidar de saúde física, ela está sempre atrelada a cuidar também, muitas vezes, de uma dor emocional. A gente não consegue separar, muitas vezes, porque elas estão ali, ó, grudadinhas. Quero mandar um abraço rapidinho aí pro meu conterrâneo lá de Irará, né? Sérgio Ferreira. Boa noite, Sérgio, está em Santa Catarina. Obrigado pela participação da live. Ô, doutora, como já está quase 1 hora de live, né? Antes de passar para a Sidney, me responde uma pergunta. Não sei que é assim, só tem facilidade melhor de. Desculpe a pergunta, né? Mas assim, é melhor o atendimento entre os homens ou entre as mulheres? Porque eu prefiro procurar a mulher. Se for para escolher, prefiro mulher. Quando eu vou para o médico, se for para escolher. Mas assim, existe uma grande diferença de lidar com homem e com mulher, né? Mas não é preferência, mas qual é a melhor, quem é melhor para se lidar? A pergunta certa é essa. Tá. Existem duas respostas para essa pergunta. Primeiro, né, eu tenho facilidade com qualquer público. Para mim, não é um problema ser homem, não é um problema ser mulher. Eu tenho facilidade na comunicação como qualquer um. Agora, a resposta disso vai depender de acordo com o que o paciente busca. Eu já estou nessa área já faz bastante tempo. Infelizmente, já tive colegas que sofreram assédio durante o atendimento. Não é o meu caso, porque eu deixo os limites muito específicos, muito rígidos em relação a isso. Eu não tenho dificuldade de me comunicar com um homem, eu não tenho dificuldade de fazer o exame funcional em um homem, tanto que muitas vezes eu prefiro tratar homem. E sabe por quê? Homens são muito diretos. Então eu falo, dói aqui? Dói. Essa é a resposta. Então, eu gosto de respostas diretas, facilitam muito o processo. Agora eu pergunto para a mulher, dói aqui? Ah, acho que não. Dói um pouquinho. Mas acho que não, mas acho que dá para aguentar. Não é essa a resposta. Então, o homem ele é muito direto. Então, é fácil trabalhar com homem, é leve trabalhar com homem. Mas eu também não tenho essa dificuldade com mulheres, porque a partir do momento que eu vejo que ela tá rodeando muito, eu, bora, me responde certinho. Doeu sim ou não? Ah, sim. Então, eu consigo transformar essa comunicação. Então, para mim, não é um problema. Mas outras colegas da época, né, que se formaram também comigo, não atendem homens. Por quê? Infelizmente, a gente vem aquele problema que a gente falou lá da frente. Existe uma classe muito machista, muito patriarcal, em que acha que pode passar no espaço do outro, em que acha que pode ficar passando cantada nos outros. Eu lido muito bem. Então, para mim, tudo bem, tanto faz. Eu recebo, dou risada e falo, você entende que não é lugar para isso, né? Acabou. Então, não tem problema. Eu já recebi cantada de homem, já recebi cantada de mulher. Eu lido super tranquilo. Não tenho problema algum com isso. Eu só coloco limites. Assim como muitas vezes os homens, mulher não faz isso. No caso do homem, por exemplo, muitas vezes eles entram em contato e eles não querem contar o problema. O que eles me perguntam? A primeira pergunta: doutora, você trabalha com massagem tântrica? Eu já sei como é que vai ser a conversa. Porque eu já sei o jeito que pergunta, a forma que pergunta. Então, embora seja uma área também, né? Mas lá a gente vai explorar a parte sexual apenas, onde está exposto o prazer, de fato. Quem me procura é quem tem um problema. Então, não é o tipo de terapia que eu forneço para os pacientes. Então, eu explico isso. Tem gente que não sabe o que é de fato, porque só leu na internet, e tem gente que de fato sabe e vem querer, né, dar essas cantadinhas barata, horrorosa. Mas para mim, entra no ouvido e sai pelo outro. Então, eu lido muito bem com os dois públicos. Mas uma coisa eu tenho que diferenciar. Homem, quando começa o tratamento, ele leva a sério. Principalmente porque ele vem com a ideia, né, do intuito de resolver um problema, muitas vezes sexual. Então, ele quer resolver o problema. Ele não falta nenhum atendimento. Agora, a mulher, ela sempre tem uma desculpa. Ah, é porque o meu marido não sei o quê, é porque o filho não sei o quê, é porque minha sogra não sei o quê, é porque minha mãe, tararara, meu trabalho, tararara. Milhares de coisas. Então, eu vejo que muitas vezes tem dificuldade nas mulheres aderirem a um tratamento melhor por conta disso. Elas se sobrecarregam de todas as coisas possíveis, menos da saúde delas. Mas são mulheres que buscam mais atendimento. Então, a gente tem aí um meio do caminho. Mas, para mim, o público é diferente. Eu me dou bem com qualquer um, me respeitando. Eu respeitando também, tá tudo certo. É um candidato para fisioterapia. Obrigado. Bom, estamos passando aí de mais de 1 hora de live, né? Vou para a minha última pergunta.
e depois a gente vai fazer um ping-pong aqui, tá? Ótimo. A minha pergunta ainda era em relação à telemedicina, Uhum, porque, como o César citou, algumas regiões as pessoas têm um pouco mais de tecnologia, em outras não, uhum, né? E qual o seu posicionamento em relação à tecnologia ser implantada no Sistema Único de Saúde? Eu acho que para a uhum. gente fechar essa questão. E complementando, se você vê ainda essa parte da fisioterapia remota, por vídeo, no caso da telemedicina, né? Experiência. Se você ainda vê como uma restrição, se as pessoas ainda vê com certo preconceito algumas áreas da saúde, né, no caso. Sim. Vou começar pela última para complementar a primeira. Sim, ainda algumas pessoas veem com maus olhos, acham que o atendimento não é bom, que o atendimento não é igual ao presencial, né? Mas eu sempre explico uma coisa. Ela veio para ajudar. Uma coisa não está substituindo a outra. A gente não está mais em pandemia para a gente tentar fazer substituição. Hoje, uma ajuda a outra, né? Então, eu tenho essa possibilidade X, eu vou trabalhar o melhor possível dentro dessa possibilidade. Não, eu consigo trabalhar isso no presencial e no online. Eu vou trabalhar isso da melhor forma também. É sempre tirar proveito dos dois mundos, das melhores circunstâncias de cada um. Então, ainda é uma dificuldade? Ainda. Existem muitas pessoas. E aí eu entro num outro ponto que nós conversamos anteriormente. Apesar de muitos idosos buscarem ajuda, eles não gostam muito da telemedicina. Eles aderem, mas muitas vezes eles não têm tanta afinidade. Né? Então, eles gostam de estar ali no cara a cara, de conversar. Né? Então, às vezes é uma restrição, tanto local quanto idade, de acordo com a criação de cada um. Né? Então, pode acontecer? Pode. Seria perfeito uma implantação de teleatendimentos no SUS. Seria maravilhoso. Mas, acho eu que vai acontecer? Difícil. Duvido, para ser bem sincera. Eu acho que vai acontecer em áreas específicas, em atendimentos específicos. Não acho que isso vai ser abrangente para, de repente, regional ou, de repente, o mundo todo. Seria um plano perfeito, porque aí a gente vai ter integração do físico com o digital, assim como uma integração de ficha. Seria tudo online e facilitaria esse processo. Mas, hoje em dia, considerando a evolução que eu tenho acompanhado de alguns atendimentos dentro do SUS ou de pacientes, né, relato deles mesmo, ou até de outros profissionais que já atenderam, demora muitos atendimentos. Né? Por exemplo, no SUS você vai ser atendido dentro da fisioterapia. Você só vai ser atendido quando alguém receber alta. E às vezes essa alta demora muito tempo. E depende do compromisso do paciente, do tipo de lesão, do que está acontecendo, do histórico profissional, do histórico pessoal, do histórico familiar, se tem ajuda, se não tem. Então, a fila sempre cresce a cada dia justamente por conta disso, né? Porque a gente não consegue atender a demanda. Agora, seria maravilhoso ter um atendimento no SUS? Seria, mas eu, infelizmente, ainda não acho que é a realidade, principalmente para a expansão de Brasil. Acho que ainda falta bastante para a gente expandir de fato. Mas seria um cenário perfeito. Eu super top. Eu amo atender também online. Isso não tira, eu falo muito isso não tira essa proximidade que eu crio com o paciente, porque o vínculo ele é construído no olhar, na comunicação, na seriedade, na brincadeira. Eu sou super séria com algumas coisas, mas eu estou sempre fazendo brincadeira com os meus pacientes. Isso não tira a minha credibilidade profissional, mas me aproxima do mundo dele, facilita com que ele entenda o que eu preciso passar para ele. Então, isso facilitaria demais. Mas ainda acho bem provável que a gente tenha essa amplificação assim tão grande. Mas seria lindo, né? Mas vamos aguardar. Cenas dos próximos capítulos. É isso aí. Bom, gente, agradecendo a todos que estão aqui assistindo a live, né? Estamos chegando ao momento final. A doutora Dandara vai voltar aqui outras vezes para fazer live conosco. Também já está convidada para o J6 Live Podcast ao vivo, lá nos estúdios do Guarulhos Evidência. Já E vamos confirmado. que vamos. Agora Vai vamos, passar. vamos agora para o ping-pong. Bora, vamos lá. Vamos ver se eu sei Vou responder. deixar, vou deixar o ping-pong é aquela palavrinha que a gente fala e você Mas já que diz, sempre some. né? Vamos lá. César vai começar, então, o ping-pong. Fisioterapia. Minha Eu paixão. ia falar essa, olha. Sidney? É a doutora Dandara, Eu, né, que vai responder. eu
Eu falei, minha paixão. Paixão. Uma técnica. Uma técnica. Fisioterapia, que é igual a exercícios. Saúde. Primordial. Acho que cortou um pouquinho, César. Repete. Saúde, Eu falei saúde. primordial. Maravilha. Lazer. Essencial. Exercício físicos. Uma palavra só difícil. Às vezes chato, porém necessário. Necessário. Alimentação. Energia. Ó, doutor, eu vou fazer essa pergunta. Eu sei, essa palavra, eu sei que a senhora não é sexóloga, mas sexo. Necessário. Porque eu Básico. perguntei que a senhora abordou muito, que as pessoas procuram a senhora por conta disso. Então, Sim. eu fiz essa pergunta. Então, tá ótimo. Dentro da parte pélvica, a gente tem uma abordagem muito específica dentro da sexualidade. Né? Então, eu acho que essa base, né, é extremamente importante para a qualidade de vida. Sidney? Paciente. Meu amor. Mais duas, César. As duas. Isso. Terceira idade. Vivência. Um sonho. Sonho? É isso? Sim. Aí, uma palavra não dá. Pode ser uma frase, não tem problema. Um sonho de vida, eu vou falar. Palestrar para o maior número de pessoas que eu consiga dentro de um evento de saúde e sexualidade. Então, esse é um sonho. Eu sei que é uma palavra, mas é pronto. Dandara. Ai, meu Deus. Espontânea. É o que sai. Muitas vezes eu falo que eu sou até sem filtro. Falo até demais, brigo demais às vezes. A minha última, então, tá? Projetos. Projetos. Algo grande sempre está por vir. Eu complemento com isso. Tem muita coisa que eu ainda quero desenvolver nessa vida. Muito bem. Falamos aqui hoje com a doutora Dandara Constantino, com a participação aqui de César Pará. Deixo agora a fala para a doutora, as suas considerações finais, seus agradecimentos. Bom, meninos, vou chamar de meninos, porque todos vocês são muito queridos para mim. Muito obrigada por hoje, por dividirmos, né, esse momento, essa live tão especial, onde nós tivemos uma presença bem grande de pessoas, e o pessoal entrando, alguns saindo, outros aqui ativamente com a gente. E é isso, né? A fisioterapia é movimento. Movimento é cura, e eu levo cura através não apenas de atendimentos, mas de palavras que podem ajudar outras pessoas. Eu acho que esse processo de comunicação ele é essencial para construirmos, né, tratamentos melhores, mas como pessoas melhores. Se eu for um pouquinho melhor, 1% melhor do que ontem, eu acho que eu já estou feliz e já complementei uma parte da minha missão que eu acredito que eu tenho aqui na Terra. Então, a física ela faz parte da minha vida, assim como os pacientes fazem parte da minha vida, assim como eu levo todos eles, né, dentro do meu coração, de uma forma muito carinhosa. Meus pacientes acabam virando queridos, muitos amigos também, de me mandar mensagem, de contar as conquistas. Então, eu acho que fisioterapia é isso, é essa troca. É essa troca com os pacientes, é essa troca de vida. E isso me motiva a construir cada vez projetos maiores e melhores. E sim, chegar um dia nesse meu grande projeto. E ele vai chegar, que eu não tenho dúvida alguma. Então, logo, logo
falarei dele para vocês. É Ótimo. isso. Venha Gostaria de aqui agradecer contar pra demais. gente. César? Obrigado, Dandara, Imagina, essa gente, que na verdade a gente precisa quebrar muitos paradigmas, muitos. né? A inteligência artificial está aí para todo mundo, mas nem todo mundo sabe utilizar o poder Sim, da informação, com certeza. infelizmente. Meu Com amigo, certeza. mais uma vez, obrigado por ter me convidado para essa live. Obrigado também por fazer parte desse J6 nessa empreitada. Diz essa galera, visitem o J6. A gente tem site, tem Instagram, tem TikTok, tem YouTube. Amanhã, né, Sidney? Vai falar dele. Tem um podcast, a gente tem matéria. Fala de tudo um pouco no nosso site também. Visitem também o site da doutora Tandara. Se formem. Pelo que eu percebi, além da fisioterapeuta, ela praticamente ela bota no colo, dá carinho. Ela é doutora, né? Dou Ela bronca também, quando precisa. puxa a orelha, mas perguntou. Ela é muito acolhedora. Botar no colo, muito dizer. Dar carinho, dar atenção. E isso para o paciente é essencial. Muitas vezes, a pessoa marca para ir para o médico só para conversar. Muitas vezes. Também tem isso. A maioria das vezes é isso, eu nem dou. É para conversar, Sim. porque não é possível, às vezes eu fico esperando, meu Deus, a pessoa está fazendo tanto tempo aí dentro, meu Deus do céu, será que ela está tanto doente? Eu acho que é tão. Às vezes a gente pensa vulgarmente isso. Mas, mais uma vez, obrigado, Dandara, obrigado, Eu que Cine, agradeço. obrigado a Até todos. me disponibilizo, né? Caso vocês queiram mais para frente, a gente levar, inclusive, uma live específica para os homens. Óbvio que não nesse horário, porque senão derrubam a gente, mas de falar de uma forma mais aberta, para os homens entenderem melhor. Mas tá ótimo. Estou aqui à disposição. Para você, né? Obrigado, doutora Dandara. Obrigado, César. Né? Gratidão por essa noite, por essa live. Gratidão a todos que nos assistiram também. Façam o reforço do convite de César. Acessem o j6live.com.br. Aqui você tem informações, entretenimento com qualidade. Temos uma rádio também no site, super legal, tá? E amanhã tem o J6 Live Podcast a partir das 8h30 da noite, com um tema super interessante, que é o casamento LGBTQIA+, né? Que é um tema que está em pauta por conta aí dos projetos de lei que tentam aí tirar aí os direitos já constituídos, né? Então, vamos trazer esse tema Complicadíssimo isso. e vamos discutir. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a Só próxima live. ele vai salvar a live, para quem não entendeu ou não compreendeu o nome de Dandara, que teoricamente é um pouco difícil, para botar na descrição para seguir e procurar a doutora. Gente, espero vocês. Caso Maravilha. tenham dúvidas, fico à disposição. E mais uma vez, gente, muito obrigada pelo convite, pela disponibilidade de a gente falar desse assunto tão importante. Um abraço. Outro, Um gente. abraço a todos. Fiquem com Deus.